Mas então, pessoal, Alexandre aqui. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar sobre a função do primeiro grau, né? Como ela funciona, sua expressão genérica, algébrica, alguns exemplos, como fazer gráfico, como a partir do gráfico nós vamos obter a expressão algébrica da função, ou seja, é uma função muito útil para trabalhar no cálculo, né? Trabalhar na física. Então, trabalhar com os conceitos de reta tangente é muito importante conhecer os coeficientes da função do primeiro grau, né? Então, eu achei importante comentar isso com vocês, certo? De antemão, já conto com teu like, tua inscrição no canal, para dar um apoio para a gente, para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante, ok? Então, beleza, pessoal. Função do primeiro grau. Antes de tudo, a gente tem que entender uma coisa. A gente vai trabalhar com funções do tipo linear, onde a sua expressão no gráfico é uma linha, né? Então vamos, antes de tudo, começar pela denominada função que é representada por uma constante, né? Então, aqui, gente, ó, a função constante, né? A função constante, sua expressão genérica seria f de x igual a k, sendo k uma constante real qualquer, né? Ou, se quiser usar assim, ó, y igual a k, onde k é um número qualquer, né? Um número real. Ou seja, eu posso fazer assim, ó, alguns exemplos de função desse tipo. Y igual a 5, y igual a menos 3, y igual a raiz de 7, né? Y igual a 1/3, ou f de x igual a menos 2/5. Vocês podem ver que todos esses números aqui, eles são números reais. Não tem o x ali, né? Não tem a variável, no caso, a variável independente x, né? Ou seja, o valor da função é uma constante, tá? A função, na verdade, ela é representada graficamente, né? Como? Por uma reta, não é mesmo? Façamos aqui a reta. Olha só. Eixo x, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Vamos pegar a primeira função, y igual a 5. Consideremos aqui o 5, né? Vou pegar aqui a função como uma linha verde. Olha só. Tá aqui a nossa função. Y igual a 5. Ou seja, para qualquer valor de x, a função vai ser sempre 5. E quando eu falo na função, eu estou falando em y, ok? Então, y sempre vai ser 5, independentemente do valor que x venha a assumir. Essa é a função constante. Ela é uma reta, né? Ela é paralela ao eixo dos x, né? Então, essa é uma das retas, né? Eu não costumo dizer que ela é função do primeiro grau, porque, na verdade, o grau dela é 0. O grau de uma expressão algébrica se refere ao expoente de x, né? No caso aqui, seria x na zero. Na verdade, é simplesmente uma função constante, mas ela é representada por uma reta e é uma função importante de tu conhecer, ok? Vamos em frente. Vamos lá.
uma outra função importante aqui, olha só, que é chamada de função identidade. Tá? Ela é um tipo de função do tipo linear, mas vamos ver antes aqui o que vem a ser a função identidade y igual a x, ou, se preferir, f de x igual a x. Temos a função identidade. Sempre o valor que x assume é o valor que y assume, né? Então, o valor da variável independente x corresponde ao valor da função que é y. E vai ser sempre assim. Façamos um gráfico aqui da função identidade. Eixo x, eixo y. Vamos pegar o ponto, por exemplo. Para pegar uma função, a gente atribui dois valores, por exemplo. Ó. Quando x for 1, y igual a 1, né? Então temos quando x igual a 1, y igual a 1. Quando x igual a menos 1, y igual a menos 1. Temos, portanto, dois pontos. 1 e 1, menos 1 e menos 1. Dois pontos já definem uma reta. Então, aqui, ó, vamos botar aqui 1 e 1. Aqui um dos pontos. E aqui também um outro ponto. Menos 1 e menos 1. Aí o que a gente faz? A gente liga os pontos. Pode ver que essa função ela passa na origem. A origem é o ponto 0, 0. É a origem do plano cartesiano, né? Então, qualquer ponto que estiver sobre a reta, ele vai ser exatamente, a rebatida dele vai ser tanto igual em x quanto em y. Essa é denominada de função identidade, né? E que dá para se dizer sim, é uma função de primeiro grau, é uma reta, né? E o a, o seu coeficiente angular, né, gente? A gente já vai chegar nos conceitos, né? Mas eu já vou adiantar aqui um pouquinho, né? Que toda função genérica do primeiro grau ela é assim, ó, y igual a ax mais b. No caso aqui, o a é igual a 1 e o b é igual a 0. Nesse caso, né, nós temos a função identidade. Esse caso quer dizer que o a, o coeficiente de x é 1, né? Então, pessoal, olha só, função identidade é um tipo de função do primeiro grau. Muito bem. Vamos agora em outro tipo aqui. Vamos agora na conhecida aqui função linear. A função linear, ela é desse tipo assim, ó. Y é igual a A vezes X, né? Ou seja, não tem o termo independente. Se não tem o termo independente é porque ele é zero. Então, alguns exemplos aqui, ó. Y é igual a 5x, y é igual a menos 2x, g de x igual a x sobre 3, né? No caso aqui, gente, vai ser 1/3, né? O a, o coeficiente de x ou coeficiente
angular, né? Então a função linear, uma das características dela, ela sempre vai passar pela origem. Façamos aqui o plano cartesiano, né? Então, vamos pegar 5x, por exemplo, quando x for 1, qual o valor de y? 1 vezes 5 é 5. Quando x for 2, y vai ser 2 vezes 5, que vai dar igual a 10. Então, temos 2 pontos, e 2 pontos definem uma reta. O ponto 1 e 5, né? Temos aqui o ponto 1 e 5 e o ponto 2 e 10. 1 e 5 aqui. 2 e 10, né? Tá aqui, gente, ó. Tá aqui a nossa reta, né? Lembrando que toda função linear, tá, vai passar sempre pela origem. Por quê? Porque se x for 0, tá, 0 vezes x vai dar 0. Então, no caso, pessoal, sempre a função linear, ou seja, a função desse tipo aqui, né? No caso, y igual a 5x, né? Ok, essa aqui vai passar sempre na origem, porque se x for 0, y igual a 5 vezes 0 é 0, ou seja, a função sempre vai passar no ponto 0 e 0. Essa é a função linear. Muitos autores, pessoal, usam a expressão função linear como também função de primeiro grau. Tá? Mas eu tô aqui com vocês separando. É importante a gente definir melhor isso, certo? Vamos agora especificamente, né, na função do primeiro grau, também denominada de função afim. Então aqui, gente, ó, função de primeiro grau ou simplesmente função afim. Essa função, ela é sempre desse tipo, pessoal. Y é igual a x mais b. O a é denominado de coeficiente angular. O b é denominado de coeficiente linear. Ok? E esse coeficiente linear, ele é também chamado de intercepto de y, ou seja, o ponto de cruzamento da reta com o eixo y, intercepto de y, né? O a, ele é denominado de coeficiente angular, declividade ou também inclinação, né? Tanto faz qualquer um destes termos. Então, gente, alguns exemplos aqui. Vamos lá. Y é igual a 2x mais 3, né? Qual o valor de a e qual o valor de b? O a é igual a 2, o b é igual a 3. Onde essa função cruza o eixo y? Cruza y em 3. Qual a inclinação dessa reta? A inclinação dela é uma inclinação positiva, ou seja, o seu coeficiente angular, no caso aqui, é igual a 2, né? Muito bem. Outra, y é igual a x menos 1. Quem é o a? Quem é o b? O a, o coeficiente angular, não tem nada, a gente não vê nenhum número, mas a gente tem que saber que tem o 1 multiplicando. Então é simplesmente 1, quando não tiver número nenhum com o x.
E o B é menos 1. Quer dizer que a inclinação dessa reta x menos 1 é A igual a 1, é 1, ou seu coeficiente angular é 1. O B é menos 1. O que quer dizer B ser menos 1? Quer dizer que a reta, a função do primeiro grau, ela cruza o eixo y em menos 1. Ok? Outro exemplo. Y é igual a x sobre 4 mais 5. Quem é A, quem é B? O A é 1/4, lembrando, quando não tem nada do lado do x, tu bota o 1. E o B é igual a 5. Uma coisa importante, pessoal, que vocês precisam saber, o significado dessa inclinação. Quando a inclinação é positiva, tá? Ou seja, o A é maior que 0, quer dizer que a reta ela é crescente. Tá? Reta crescente é algo assim, ó, gente. X, Y, né? Reta crescente. E reta decrescente é assim. Tá, pessoal? Muito bem. Então, na primeira aqui, ó, A igual a 2 quer dizer que a função do primeiro grau é uma função crescente. A igual a 1, função crescente. A igual a 1/4, função crescente. Vamos pegar agora aqui, ó, gente. Y é igual a 5 menos 7x. Vocês viram que eu coloquei em ordem contrária, mas não importa. Vocês têm que saber que o coeficiente angular, tá, é o termo que acompanha x, é o coeficiente de x, ou seja, o coeficiente angular, o A, é menos 7. E o B é 5. O B é aquele termo independente, é o termo que está sozinho, ok? Muito bem, pessoal. Vamos em frente. Agora, façamos o seguinte, vamos pegar uma função qualquer aqui. Y é igual a 2x mais 3, ok? Vamos fazer o gráfico dessa função. Para fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, basta a gente ter 2 pontos, né? Pois 2 pontos definem uma reta. Então eu vou fazer aqui x e y, né? Vamos imaginar aqui, se x for 0, por exemplo, atribui um valor qualquer para x, né? Peguei 0. 2 vezes 0 mais 3 vai dar igual, portanto, a 2 vezes 0 é 0, mais 3 é 3. Vamos pegar um outro ponto, quem sabe o ponto 3. Tá? X igual a 3. Aqui vai ficar 2 vezes 3 mais 3. 6 mais 3, 9. Portanto, gente, temos aqui 2 pontos, né? O ponto 0 e 3 e o ponto 3 e 9. Já podemos fazer aqui a nossa reta. Eixo X, eixo né? 0 e 3, digamos que o 3 está aqui, né? E aqui o 3 e 9, 0 e 3 está aqui, né? 3 e 9, digamos que o 9 esteja por aqui. Temos aqui esse ponto. Né? Então, o que a gente faz? Temos 2 pontos, agora apenas ligamos esses pontos. Tá aqui. Tá aqui a reta, né? Ou seja, a gente percebe que a reta ela é crescente, né? À medida que x avança, y ou a função também vão crescer,
né? Então, dois pontos quaisquer definem uma reta. É importante a gente saber que essa função aqui, essa reta, é representada pela sua forma algébrica 2x mais 3, onde a igual a 2, o coeficiente angular é 2, indicando que a função ela é toda ela crescente, e o b, o coeficiente linear ou intercepto de y, indica que a função cruza o eixo y em 3, certo? Isso é muito importante do conhecimento de vocês. Se usa muito isso mesmo, gente, especialmente nas primeiras cadeiras de cálculo. É importante que vocês saibam isso, certo? Uma outra coisa interessante, o a, esse coeficiente angular, ele também é representado pela tangente desse ângulo aqui. Ou seja, do ângulo, eu estou chamando aqui o ângulo θ, tá? Mas é o ângulo que a reta forma com o eixo x, a tangente desse ângulo também é denominada de coeficiente angular, declividade ou inclinação. Ok, pessoal? Então, mais um dado importante para vocês saberem. Outra coisa importante, a raiz da função do primeiro grau. Como a gente define a raiz da função? O que é a raiz? A raiz ou o zero da função é onde a função cruza o eixo x. A função do primeiro grau, ela vai cruzar o eixo x em apenas um ponto, né? Vai cruzar o eixo x apenas uma vez, né? E vai ser sempre assim, né? Então, como é que a gente faz para descobrir o zero da função? O zero da função é quando a função é zero. Quando a função está zerada. Ou seja, se a função está zerada e a função é 2x mais 3, quer dizer que 2x mais 3 é igual a zero. Agora a gente resolve essa pequena equação do primeiro grau. 2x, o 3 passa para o outro lado trocando o sinal. X igual, vou isolar o x, ou seja, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Menos 3 meios é o zero da função, né? X igual a menos 3 meios. Quando x for menos 3 meios, quer dizer que a função se anula. Ela fica zerada. Façamos aqui, pessoal, a prova real, para ver se é mesmo o zero da função, né? Prova real. Vamos lá, gente. Ó, vou pegar a função y é igual a 2x mais 3 e vamos substituir. Y é igual a 2 vezes x, x é menos 3 meios, mais 3. Corto aqui, ficou menos 3 mais 3 igual a 0. Realmente, né? Eu peguei o valor de x que eu apurei como sendo a raiz, substituí na função e deu realmente y igual a 0. Quer dizer o quê? Que a nossa função ela fica zerada. Zerada porque aqui, ó, o y ele é 0. Ok? Ela cruza, essa linha vermelha, ela cruza o eixo x na raiz ou no zero da função. Isso é muito importante vocês saberem, pessoal. Mas não acaba por aí. Vamos em frente, né? Olha só, uma coisa que é muito importante a gente saber, imagina que agora a gente tenha dois pontos quaisquer. Vamos imaginar aqui, ó, pessoal. Vamos fazer um gráfico de uma função aqui, linear, né? Aqui e aqui, tá? Digamos que aqui ela passou no 3 e aqui no menos 2, certo? Que função é essa? Antes de tudo, vamos definir os pontos, tá? Vou chamar aqui o ponto P1 e aqui o ponto P2. Então, o ponto P1 é representado pelo quê?
0 e 3, né? Lembrem, gente, os pontos coordenados, sempre um valor em x, outro valor em y. E o ponto P2? O ponto P2 é menos 2 e 0, né? A gente já consegue ver, só por esse gráfico, alguns quesitos aí, né? A gente já sabe que o zero da função é menos 2. A gente sabe que o intercepto de y, ou coeficiente linear, ou b, é igual a 3, né? A gente já percebe algumas coisas aí, né? Interessante vocês saberem que o coeficiente angular, ele nada mais é que a variação de y sobre a variação de x. O que vem a ser a variação de y? Variação de y é y2 menos y1 e aqui x2 menos x1. Portanto, teremos o y2 aqui, tá? É 0. Ficou 0 menos 3 sobre o x2 é menos 2 menos x1. O x1 é 0, né? Menos 0. Então, ficamos com o coeficiente angular igual a menos 3 sobre menos 2. Portanto, nosso coeficiente angular, ele é 3 meios, ou se quiser, divide 3 por 2, 1,5, tá? Ele é maior que 0, né? Indicando que f é crescente, é uma função crescente, como a gente pode ver aqui neste gráfico, né? À medida que x avança, a função avança, né? Muito bem, então temos que a é igual a 3 meios e temos que b igual a 3. A função genérica do primeiro grau, ela é desse tipo. Y é igual a ax mais b, sempre. Y é igual, quem é a? É 3x, ou 3 meios de x, né? 3x sobre 2, mais 3. Muito bem, ficou assim. Ah, se a gente quisesse colocar tudo numa mesma fração, como é que ficaria, né? 3x mais 2, 6. Poderia ficar assim também, né? Mas está aí a expressão da função. 3 meios de x mais 3, né? Vamos fazer um outro modelo aí, não vamos ficar só num, porque isso aqui é importante vocês saberem, né? Imagina um outro ponto 1, né? Ponto 1, 5 e menos 4. Vou botar aqui ponto 2, 3 e 2. Nem sei o que vai dar isso, gente. Mas sabemos que são 2 pontos e se tu ligar 2 pontos, eles vão sempre formar uma reta. É o caminho mais curto, não é mesmo? Primeiro lugar, vamos calcular o coeficiente angular, que é a variação de y sobre a variação de x. Variação de y, y2 menos y1, vai ficar 2 menos 4. Vou abrir um parênteses para deixar o jogo de sinais que eu faço depois. Variação de x vai ficar 3 menos 5, ou x2 menos x1. E, pessoal, tanto faz a ordem. Se o P2 fica em cima, o P1 fica embaixo, desde que tu siga um roteiro, ok? Muito bem, dando sequência. 2 menos 4 vai ficar 2 mais 4. 3 menos 5 vai ficar menos 2. Ficou, portanto, 6 sobre menos 2, que vai dar menos 3. O A é igual a menos 3. A inclinação dessa reta é uma inclinação negativa, sendo, portanto, a função decrescente, porque o seu coeficiente angular é um coeficiente angular negativo. Muito bem. Sabemos que toda função genérica do primeiro grau é do tipo y é igual a ax
mais B. Eu não tenho B. Na função anterior, a gente viu o B certinho cortando ali pelo gráfico. Aqui não, aqui eu apenas joguei 2 pontos e quero saber a expressão algébrica que representa essa função, né? Então tá, eu tenho o A já, né? Como é que eu vou descobrir esse B? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ponto qualquer aqui, ou o ponto P1 ou o ponto P2, e substituo em X e em Y, né, os valores desse ponto, e vai sobrar o B, e eu vou descobrir o B. Então, como é que ficou? Eu vou pegar o ponto 2, tá? Então, no ponto 2, x igual a 3, y igual a 2, né? Muito bem. Então, ficou 2 é igual, o meu A é menos 3, vezes x, quem é x? X é 3, né? Mais B. 2 é igual a menos 9 mais B. Temos que B é igual a 2 mais 9. O 9 passa para o outro lado. B é igual a 11. Agora sim, agora fechou todas. Temos o valor do coeficiente angular, temos o valor do coeficiente linear, né? Então, pessoal, com base na expressão genérica, a gente já consegue ter uma ideia dessa função. Y é igual, vai ficar menos 3x mais 11. Tá aqui a nossa função do primeiro grau a partir de 2 pontos. Ah, professor, e se eu quiser saber exatamente qual o valor da raiz dessa função? Qual o valor da raiz dessa função? Ora, a raiz dessa função a gente precisa igualar a função a zero, ou seja, menos 3x mais 11 igual a zero, menos 3x igual a menos 11, x é igual a 11 sobre 3, menos com menos deu mais, né? Eu corto os menos de ambos os lados da equação. X igual, portanto, a 11 terços. Vai dar aí 9, alguma coisa, gente, não importa. X é igual a 11 terços, ou seja, quando x for 11 terços, a função ela vai se anular, ok? Então, pessoal, espero ter, dentro desse pequeno resumo de função do primeiro grau, te ajudado a abrir os caminhos, porque essa é uma função muito importante, muito utilizada, tanto no ensino fundamental, quanto no médio e quanto no superior. Se tu for fazer uma faculdade aí de exatas, administração, economia, contábeis, especialmente as engenharias, tu vai utilizar direto, né, função do primeiro grau, conceitos de derivada. Tu precisa conhecer bem esse negócio aí, né? Então é um conteúdo que tu viu que é útil. E se tu viu que é útil, dá um joinha, dá um like pra gente, para incentivar, como incentivo para o crescimento do canal e esse vídeo alcançar mais pessoas. Conto também com a tua inscrição no canal, certo? E te deixo um abraço, estimo que todos fiquem com Deus, valeu, fui!